Olá, muito boa noite, meus queridos irmãos e companheiros de caminho do grupo de estudos das Cartas de Cristo, Caminho do Amor. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 10 de julho, para darmos início à leitura da Carta 2, hoje a partir da página 63. Início da Carta 2. Estamos juntos nessa caminhada rumo à consciência crística. Quero contar com a presença de todos vocês nesse estudo tão maravilhoso que estamos fazendo há mais de 5 anos. Gostaria que aqueles que entrassem, postassem o seu boa noite, para nós sabermos aí quem está nos acompanhando, né? Muita gratidão a todos vocês, obrigado aí a Maria, a Tida, né? A Tida e a Leila também, que já entrou. Sejam bem-vindos. Mais alguém, por favor, coloque aí o seu boa noite, por favor. Adriano Pinto também já chegou. Meu irmão Clemente também já está aí. Gratidão a todos vocês que chegam cedinhos, né? Muito bem. Obrigado aí por estar cedinho aí conosco, né? Obrigado mesmo por poder fazer parte aí desse grupo maravilhoso, nós todos juntos, fazendo esse trabalho maravilhoso que é o Estudos das Cartas de Cristo. O Jonas também de Paula está aí, seja bem-vindo, Jonas. Meu irmão Clemente, todos que colocarem, por favor, põe o seu boa noite aí, para que nós ficamos aqui sabendo quem está na sala com a gente, né? Então, o Jonas, o Clemente, a Cleide Palermo também, boa noite, né, Cleide? Obrigado a Leila também, que está aí conosco. Muito obrigado, muita gratidão por vocês. Minha irmã Márcia Clemente também, acabando de chegar. Boa noite, Márcia, tudo bem? Obrigado pela presença. Hoje, início da Carta 2, que maravilha, hein? Meu amigo Adriano Pinto. O Adriano está dizendo ele que agradece, não, eu que agradeço vocês de estarem aqui comigo. Sem a presença de vocês, o que eu estaria fazendo aqui? Falando para ninguém. E nós estamos aqui juntos nesse caminhar, todos buscando essa compreensão e esse crescimento espiritual com os ensinamentos do Divino Mestre Jesus, né? Maria Eliane, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado aí pela presença, muito obrigado. Hoje vamos dar início à Carta 2, hein? Nós ficamos 2 meses ali na Carta 1, praticamente aí 2 páginas por dia. Mas o Divino Mestre que a gente leia essas cartas bem calmamente, bem lentamente. E é isso que estamos fazendo. Minha irmã Hermínia também chegou, boa noite, seja bem-vinda. E é isso que estamos dando início, né? Essa leitura da carta de uma forma bastante lenta, bem calmamente. Estamos estudando realmente as cartas, não estamos lendo. Ler as cartas é uma coisa, estudar as cartas é outra. Então, como aqui esse grupo é um grupo de estudos das cartas, nós estamos fazendo um estudo e a cada dia mais aprofundado sobre as cartas de Cristo, né? Leila, boa noite, está aí conosco também. A Maria Eliane, sejam bem-vindas. Então, esse estudo tem que ser bem lentamente, como diz o mestre, bem aprofundado. É estudo das cartas, não é só a leitura, porque só você ler as cartas, o que ocorre? A gente lê e não medita sobre as cartas, não entra, como diz o mestre, na consciência da palavra, né? Então, assim que estamos fazendo agora nessa 6ª temporada. E isso foi um consenso entre todos nós,
para que a leitura fosse feita dessa forma. Muito bem. Para iniciarmos a carta 2 hoje, eu fui até tocado aí por um irmão nosso que falou assim: Oswaldo, o que o mestre quer dizer ali entre parênteses? Esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Pensem nisso. O que o mestre está querendo nos alertar? Esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Lourenço Guimarães, boa noite, prazer tê-lo aqui conosco. Fique à vontade, tá? Estamos aí fazendo o estudo da carta 2, Carta de Cristo 2, a partir da página 63, tá? Ah, é Leopércio, nossa senhora, desculpa aí, viu, Leopércio? Leopércio Guimarães, que nome bonito. Então, o que ele quer dizer a esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Então, eu estive meditando e pensando o que o mestre quer nos alertar com isso. E veio para mim o seguinte: todas as vezes que alguém vem a esse mundo, algum mestre espiritual chega ao mundo, como já vieram vários, e que tentaram entender essa mecânica do Criador, do universo, e que obtiveram um conhecimento, quando eles tentavam passar isso para as pessoas, de uma certa maneira eles eram eliminados. Maria Goretti, boa noite. Então, meus irmãos, nós temos que imaginar uma coisa que o mestre fala, ponderada. É isso que ele deve ponderar. Veja só, nós seres humanos sempre fomos dominados aqui na Terra, dirigidos e dominados aqui na Terra, através do chicote, do medo. E quem nos domina e quem nos colocam uma condição de vida nessa terra são duas forças. A força política, os governantes, e as religiões. Essas duas forças, elas não entram em atrito. Por quê? Isso vem desde lá das tribos indígenas, lá de trás. Se vocês raciocinarem um pouco, é isso que o mestre quer, que a gente pondere sobre essa situação da humanidade. Lá nos índios, nós temos um cacique e o pajé. O cacique normalmente é um cara forte, treinado nas artes de luta, de guerra, e ele é assessorado por um bando de guerreiros que seguem a ordem dele para fazer qualquer coisa. Para defesa da tribo, para defesa deles todos. E o cacique falou, ele manda. Boa noite, Aurélio, seja bem-vindo. E o segundo poder é o do pajé. O pajé é aquele cara que cuida da parte espiritual da tribo. O pajé normalmente não é um cara forte, é um cara fraco, mas ele é que tola até o cacique obedece ele. Quando ele fala, cuidado, porque senão Deus vem e castiga, senão os maus espíritos chegam e atrapalha isso, atrapalha aquilo. Então, nós até dentro das tribos indígenas, você vê, desde os princípios, a humanidade já é dominada pelo medo, pelas leis governamentais, por isso e por aquilo. Ninguém quer que você conheça as verdades da existência, as verdades espirituais.
Quando você vem aqui fora, nós temos o poder espiritual que as religiões que dominam, elas não até há pouco tempo, era a religião cristã que dominava e falava, ó, até o governante obedecia a ela, falava, ó, cuidado, não faz isso aí não, porque senão, se você fizer isso, o cara tinha medo. Os reis não faziam nada sem primeiro consultar lá o sacerdote. Então, esse domínio em nossas consciências, todas, vem desde que o mundo é mundo. E a humanidade sempre foi e é, até hoje, dominada por esses dois poderes, essas duas forças terrenas. Então, quando o Cristo veio há 2000 anos, é isso que o Cristo quer, você ponderar. Pondere sobre a época em que ele veio aqui, há 2000 anos, nos trazer esse conhecimento. Quais eram as limitações dele e dos apóstolos dele, que os impediram de falar as verdades, do pouco das verdades que eles entenderam do Cristo? E a religião cristã, na época do Cristo, não existia. E quando ela começou a existir, ela era uma religião totalmente fora das pessoas. Ninguém aceitava a religião cristã. Era uma turminha aqui, outra turminha ali. Ninguém aceitava a religião cristã. Ela era uma religião que, de uma certa maneira, aqueles que eram cristãos até um certo tempo lá depois do Cristo eram jogados dentro das arenas para serem comidas por animais, para serem devoradas por leões, aquela espécie de um castigo. Mas depois que estudaram, cresceram, eles viram que eles não tinham domínio sobre aquilo, então como nós, como religião, a religião cristã e todas as coisas que sumiram. Ficou a religião islâmica e então de uma ela passou a ser a religião adotada. E quando eles adotaram a religião, as pessoas Roma que ela dominava as cruzadas e fez, elas tinham poder até de chegar num reinado lá, você tem que ser cristão. Não é não, então vai lá e acaba com todo mundo. E até então, vem desde lá, todos aqueles escritores, todos aqueles mestres que tentaram mostrar para a humanidade que além daquilo que eles falavam, tinha uma coisa mais superior, que era essa consciência divina, que era o poder criativo divino, eram eliminados. Não interessava para as religiões, nem para os governantes, que a humanidade recebesse o conhecimento que as transformasse em seres que não precisam de mais de religião. Hoje é tirar o ganha-pão de todo mundo. Eu estou querendo levar você por esse lado, porque o mestre vai falar sobre isso. Então nós temos que ponderar sobre aquela época e a época atual. Agora, depois de... Eu que vivi mais que muitas pessoas aqui, eu me lembro que até os anos 60, 70, a religião cristã dominava, até os governantes falavam, não pode ser assim, tá todo mundo ovo. Primeiro vamos consultar lá o padre, o bispo, o que o bispo acha. Mas quando foi chegando aí perto da década de 80, 90,
veio a internet, veio aí o Dr. Google e começaram a mudar um pouco a história. As religiões, de uma certa maneira, perderam um pouco da rédea de domínio da humanidade. Um pouco. Porque ainda domina uma grande massa. E vocês sabem disso. Então vejam só vocês. Hoje, nós já podemos falar o que estamos falando aqui publicamente pela internet. Mas há 50 anos atrás, talvez, eu não estaria aqui falando isso. E o mestre veio pela segunda vez somente no ano 2000. Por que ele veio no ano 2000? Ficou 2000 anos sem nos trazer nada. Medite sobre isso. Mas ele esperou que a humanidade tivesse um certo desenvolvimento, uns conhecimentos científicos maiores, e que o seu ensinamento, desta vez, não fosse pego pelas religiões, queimado e transformado em um outro ensinamento, como está a Bíblia. Como a Bíblia foi totalmente transformada e mudada. Eu falando isso para vocês, eu sei que a maioria aqui, eu acho que todo mundo entendem isso. Mas se você falar isso hoje, num ciclo aí de 20, 30 pessoas, 50 pessoas, neguinhos vão jogar os tomates sobre você. Eles não aceitam isso. A Bíblia é o livro sagrado, ninguém pode pôr a mão, é a verdade, é Deus que escreveu. Fala que até Deus que escreveu. Então, irmãos, eu estou fazendo esse preparo em vocês, contando essa história, para vocês entenderem o que o Cristo diz para que essas cartas, mais do que lidas, devem ser ponderadas. É você ponderar sobre o que ele está falando. Então ele vem aqui em primeiro lugar e fala, eu sou o Cristo. Tá? Enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina, quer dizer, ele está, em termos de consciência, o Cristo atingiu o pico máximo de uma consciência que habitou o planeta Terra, ou que habita o planeta Terra. Um pico máximo do conhecimento. Ele está lá no limiar. A partir dali, ele perde a individualidade e passa a fazer parte da unidade. Ele retorna ao Criador. E não é esse o objetivo do Criador. O objetivo é que ele, uma consciência altamente evoluída, trabalhe em prol da evolução da humanidade e de outras dimensões que ele atua. Então, o Cristo está falando, pondere sobre isso. Ele que está lá no limiar. Tá? Mas ele fala, enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência universal, minha influência envolve o seu mundo, o planeta Terra. Ele tem uma influência no planeta Terra. É uma missão do Cristo elevar a vibração de todo ser humano. E ele fala isso o tempo todo. Então, queridos irmãos, pondera. Por que é ponderar sobre isso? Pondera para isso. Ele que está lá, o que ele vem fazer aqui? Pô, peraí. É porque ele foi um ser humano, como eu e como você, viveu nesse planeta, iluminou aqui nesse planeta
e atingiu o mais alto grau de crescimento, de desenvolvimento espiritual, que é a consciência crística. Então, a missão dele é envolver o nosso mundo nesse amor que reside nele, que ele tem hoje, e trazer todos nós para essa vibração. Ponderando ainda, ele fala, usando uma metáfora, estou tão distante em consciência, porque ele hoje é consciência, do seu mundo, quanto o sol está da terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Porque a consciência não tem tempo e nem espaço. Pondere sobre o que ele está falando. Porque em consciência, você também não tem limite. Você viaja no tempo e no espaço numa velocidade. Chamou, estou aqui. Está entendendo? Então ele está aqui para te ajudar. Ainda ponderando, haverá muitos que não poderão receber estas cartas. Estes ainda não estão prontos. Estes ainda não estão prontos para elas. Eles não estão preparados. As cartas não foram escritas agora para essas pessoas. Porque elas ainda estão presas a tudo aquilo que eu acabei de falar sobre essas religiões, pelo medo, pelo domínio das religiões, pelo domínio dos governantes, elas não aceitam o crescimento. Ela não aceita a realidade, a verdade. Ela acha que isso daí é uma história, uma maluquice. Quem falar que Cristo escreveu carta, vocês ficaram doidos? Então, não adianta você querer levar esse conhecimento para outra pessoa. O mestre sempre nos fala durante as cartas todas. Aquele que estiver pronto para receber, receberá. Ele vai buscar. A sua missão é você. Por isso, quando Cristo fala, ele fala você. Quando ele está falando ali, ó. Se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto necessário para ajudá-lo, ajudar você. Então, mais do que lida, nós temos que ponderar sobre essas situações. Normalmente o estudante, quando descobrem as cartas, quer pegar isso e distribuir para todo mundo. Não é Batista? Não é Clemente? Não é Marta? Não é todo mundo que está aí. Todo mundo fez essas bobagens. Aurélio, todo mundo. Mas não é isso que o mestre quer. Então, quando o mestre fala essas cartas, aí ele fala, continuando ali, haverá muitos que não poderão receber as cartas, esses ainda não estão prontos para elas. Aí ele embaixo fala, haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência. Por quê? É aqueles caras que eu te falei, os governantes, as religiões lá. Por quê? Uma vez que os ensinamentos que contém essas cartas serão uma ameaça para o seu sustento, para o seu ganha-pão, né? Tá certo? Esses estão lá correndo disso aqui para o seu sustento ou religião, tá certo? Eles não terão, desculpem, haverá aqueles que tentarão abafar, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o seu sustento ou religião. Acaba com as religiões, com todas.
eles não terão êxito. Olha, o mestre que está falando, que apesar disso, agora não, agora eles perderam. Eles não terão êxito. E toda a oposição a estas cartas apenas as reforçará. Quanto mais oposição, mais ela será aceita. Então, pondere sobre isso. Por que agora o Cristo fala isso? Porque agora não poderão mudar o conteúdo destas cartas. Estas cartas estão aí original, as palavras do mestre. O que ele queria revelar para a humanidade, tentou revelar há 2000 anos atrás. Voltou agora para revelar as mesmas verdades que ele falou há 2000 anos. Só que agora para uma humanidade um pouquinho mais sedenta e com mais preparo para receber isso. Mas também não é tanto preparo assim não, vocês vão ver. Aí ele continua, haverá aqueles que receberão essas cartas, e aí vocês têm que se sentir feliz da vida, com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes, vocês, prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Ponderem sobre o que ele está querendo dizer. Pensem. O que o mestre fala? Nós somos poucos. Há 6 anos atrás éramos pouquíssimos no Brasil. Hoje já tem mais gente. Então esses poucos que nós somos hoje, já somos um número bastante grande de pessoas que estavam ávida, sedenta, o ponta de lança, aqueles para quem o mestre escreveu esse conhecimento, falou, ó, chegou, hein, tá aí, tá? É como se ele falasse para cada um, ó, vai lá, tem lá. E você não tem que sair correndo levando isso, não. Você vai ver que de acordo com o conhecimento, eu falo, mas peraí, como é que você está entendendo as coisas assim? Qual que é o negócio? Eu ver aqui assim, assim, assim. Eu quero ver isso. Eu tenho falado isso aqui, tentado várias pessoas. Por incrível que pareça, eu hoje tenho usado uma técnica. Não, eu quero comprar um livro. Eu tenho aqui vários. Vocês viram aqui? Tem aqui, tem uma caixa aqui, eu tenho mais. Eu pedi 10 livros esses dias. E engraçado que teve uma pessoa aqui que chegou e... eu quero ver isso, tal, eu quero ver esse livro. Onde é que você arrumou esse conhecimento, tal? Onde é que eu compro? Eu falei, cara, esse livro, por enquanto, não está aí em qualquer livraria. Até eu expliquei ao Menara, tal, mas não, você quer mesmo? Não, eu quero comprar esse livro. Eu falei, vamos fazer um negócio? Antes de comprar, eu tenho um livro aqui, eu vou te emprestar um. Você leve, leia. Foi uma senhora que fez isso. Leia lá bastante. Pode ficar o tempo que você quiser. Mas vou te pedir um grande favor. Caso você não queira seguir o conhecimento, apenas devolva o livro ou venha me pagar. Não, porque eu quero pagar agora. Eu não quero receber. Eu só vou receber depois que você ler o livro todo e vir aqui e falar, Oswaldo, eu li o livro, gostei, entendi, quero te pagar. Hoje, por incrível que pareça, eu cheguei aqui de manhã, minha secretária falou, numa sacolinha tinha esse livro. Uma senhora passou aqui e deixou esse livro para você. É. Como o mestre falou, eles não estão ainda prontos para elas. Eu peguei o livro. Ainda está sob o domínio das duas forças, religiões e governos.
É isso que o mestre quer que você pondere. Pondere isso. Não tem que sair por aí falando e achando que as pessoas têm que receber, são obrigadas. Não. O ser que está a caminho da luz, ele simplesmente procura iluminar o máximo à sua volta. Ele não quer impor nada a ninguém. Ele não critica ninguém. Deixa cada um no seu passo, no seu compasso. Eles também, como nós, chegarão um dia que falar, opa, então a novidade aqui, ele poderá encontrar você que já é um ser iluminado e poderá ajudá-lo. Seja luz. Continuando. Então você, meu irmão, que está de posse disso aqui agora, como ele falou, são aqueles especialíssimos, tá certo? Que salvarão o mundo. Os pontas de lança de fundação do novo reino dos céus na terra. Aí, o mestre fala ali sobre, finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Então, vocês têm essa responsabilidade sobre o mundo. O quê? Ser luz, tá? Agora continuarei minha autobiografia do ponto onde parei em minha última carta. Meu propósito, ao dar a você alguns detalhes biográficos de minha entrada na vida pública como mestre e curador, é evidenciar as atitudes e comportamento da minha juventude, assim como as circunstâncias em que alcancei o meu próprio estado de humanidade espiritualizada. Pondere sobre isso. O que ele quer dizer? Qual o objetivo dele falar quem o Cristo era? Aquilo que nos ocultaram durante anos. Ele agora vem revelando uma coisa completamente diferente. Se colocando nas mesmas condições humanas, minha, sua e de todos os seres que viveram nessa terra. Um ser simples, fanfarrão, brincalhão, amigo, outra hora em guerra com a família, porque a família não aceitava que ele ficasse lá no porre, tal. Então ele quer dizer com isso que ele pondere sobre isso, que ele era igualzinho a você, sem diferença nenhuma. Não queira pôr aí que ele ele era igual a você. Exatamente igual a todos nós. Homens, mulheres, todos são consciência. Ele era uma consciência. Não era um homem, não era uma mulher, era uma consciência. E consciência estava aí para provar para nós o que uma consciência é capaz. Boa noite, Thaís, né? Boa noite, Fado, sejam bem-vindos. Tá certo? Então ele falou lá, olha lá, o que ele queria dizer isso? Que até ele ser um mestre curador, ele era um ser humano comum igual a esse. Ele fala, é importante que você possa visualizar como era a Palestina na época em que estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos de que meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas na crença judaica e nos ritos tradicionais. Pensa bem, se hoje é difícil, imagina naquela época. Estes conflitos são o ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar.
Imagina eu chegar e falar hoje aí, chegar falando para vocês que o Cristo chegar aqui falar que não pode, que vocês estão seguindo aí um Deus que não existe, um Deus que não é verdadeiro. Rapaz, hoje você será metralhado. Naquela época era trucidado, esfolado vivo, morto, esquartejado. O Sandro colocou que esta revelação dele é para mostrar que o que ele fez nós podemos fazer igual, tendo amor e fé, e a busca do Pai amoroso, e buscar no Pai amoroso a ajuda que precisamos. Sim, Sandro, ele vai falar exatamente sobre isso aí agora. Então veja só, ele vai falar sobre isso. Então veja só. Como que ele ia chegar a falar com essa linguagem de hoje, de coisas que a humanidade não desconhecia, falar de átomos, de molécula, de célula. Ele pirou, esse cara pirou. Ficou doido. O que é isso? O que é átomo? O que é célula? Como ele ia explicar? Ele usou outra linguagem, usou outra coisa, mas a cabeça das pessoas eram tão doutrinadas que aquilo ali é que era o certo, que não adiantava você falar e nem mostrar, que ninguém queria nem saber e nem entender. Não tá bom desse jeito, eu vou aqui mesmo, viu? Como hoje continuam assim. Então ele fala, é importante que você pondere e veja o que os incapacitou. Isso que é ponderar. Pô, falou e ninguém entendeu nada, mas não entendeu porque não tinha condição de entender. Ponderem sobre isso. Se hoje a situação é difícil, imagina 2000 anos atrás. Já pensaram na dificuldade do mestre e dos evangelistas? Aí ele continua, nos evangelhos são frequentes as referências as minhas parábolas que descrevem a realidade do reino dos céus ou reino de Deus. Seja qual for o termo que os evangelistas tenham utilizado, não interessa, é reino do céu, reino de Deus. Porém, em nenhum lugar foi feita uma tentativa de aprofundar no sentido das palavras em si. O que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? Como é que ele é? Como é que isso acontece? Para explorar as figuras da linguagem ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou reino dos céus. O que é isso? É um estado? É um lugar? É algum paraíso? Mas nem isso eles tentaram. Na verdade, é um estado de ser que o mestre nos conduz através desses ensinamentos. Que nós vamos chegar lá para detalhar isso. Mas ninguém queria nem saber, reino do céu, reino de Deus, onde é que é isso? Deve ser algum lugar, é um paraíso escondido aí. Ou lá no céu, reino dos céus, fica lá nos céus. Então, naquela época, a cabeça das pessoas era assim. E hoje? Continua assim. Aí o mestre continua. À medida em que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas à luz das minhas experiências no deserto e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, dos seus próprios hoje, ele está falando com você. À medida em que eu falar com você, sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas, à luz de minhas experiências no deserto e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, você, será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que tentei ensinar naquele tempo. E como nós temos entendido esse pouco, né? Graças a esses ensinamentos. Uma vez que meu sucesso foi, muito limitado, quase zero.
Então, é imperativo que outras tentativas sejam feitas no começo desta nova era, deste milênio, que foi o que ele fez agora. Pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual, privilegiado e iluminado, que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Pondere sobre isso. Então é com base, o que o mestre quer dizer é o seguinte, gente. É isso que ele quer, essas cartas têm que ser ponderadas. Ponderadas é levada em consideração a esses acontecimentos. Por que ele veio 2000 anos depois? Porque agora, tá certo? Pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual atual, privilegiado e iluminado, que será fundada e se desenvolverá a próxima era, a era que nós estamos entrando, que nós estamos nela já. Uma era em que a verdade virá à tona. Uma verdade que aqueles que enganam as pessoas vão cair a máscara. Todas essas sombras que eles tentam nos passar, elas vão cairão todas. As verdades virão à tona. Tudo aquilo que não é verdade será desmascarado. Então ponderem sobre isso. Por que ele veio agora 2000 anos atrás? Porque agora não tem como mudar. O ensinamento dele está aí, está escrito, está em toda a internet, no mundo todo. Não existe poder humano capaz de retirar isso da mão das pessoas hoje. Não tem. Não tem autoridade e nem poder humano terrestre capaz de tirar isso das nossas mãos. Tenho absoluta certeza ainda. Então o mestre continua. Foi e ainda é. Foi lá atrás e ainda é essencial que um mestre como eu e como muitos outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade aprisionadas em palavras aquilo que reside na dimensão criativa universal em um estado não definido. Vejam vocês, o que o mestre está falando? Foi e ainda é essencial que mestres como ele, como vieram muitos, e todos foram exterminados, todos morreram. Deixaram alguma coisa, fragmentos de conhecimentos para nós. Principalmente nós, buscadores. Íamos, mas chegava um ponto que parava. Se vocês buscarem aí, na nossa biblioteca aí que existe muitos sábios, muita gente que tentaram passar, muitos seres iluminados, que tentaram passar, mas foram decapitados, esfolados vivos. Eu contaria aqui para você história pelo menos uns 20 ou 30 aí. E tem muitos que a gente nem conhece, que nem são relatados, que morreram aos milhares, tentando trazer uma luz para a humanidade sobre esses conhecimentos. Mas todos foram exterminados pelas religiões e pelo poder governamental da época, porque isso não interessava a eles. Eles iriam perder o seu domínio sobre a população. O povo tem que ser enganado, tem que viver sobre as rédeas deles. Então eles têm um pacto entre os dois.
Um não vem para cá, nem o outro vai para lá. Vamos junto que nós governamos esse mundo. E é assim que é a Matrix, que governa todo esse planeta. Sempre foi, desde uma tribo indígena até a nossa era atual. Foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos, mental e emocionalmente, com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever a humanidade aprisionadas em palavras, em coisas aqui que eles falaram para nós, tá? Aquilo que reside na dimensão criativa universal em um estado não definido. O que é isso? Tudo que você precisa está lá, pronto para manifestar em sua vida. Basta você crescer, desenvolver e saber usar a sua mente e o seu sentimento para que todos esses átomos se transformem em tudo o que você precisa para ser feliz, alegre e viver em perfeita paz. Está lá na dimensão universal criativa, pronto para você ter acesso. Mas ninguém nos revelou isso. E ele está vindo agora para revelar. Um estado não definido, bastando você definir. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual sua e do planeta. Tudo isso nos é escondido. Ou eles também não sabem nada. Eles estão tão presos àqueles dogmas, àqueles conhecimentos absurdos e não buscam essas verdades. Porque a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos são de domínio, de poder. E isso não é revelado a eles. E ainda mais, o mestre diz, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Eu acredito até que seja. Mas na sua forma presente, ela serviu seus propósitos. Já era. Já era. E o mestre diz, o Novo Testamento, na forma como está manipulado, com toda a carga de interpretações errôneas que fizeram o que eles queriam, que era interessante para eles, é um impedimento à evolução espiritual. Na verdade, ele está totalmente contra a sua evolução. Quem ainda usa o Novo Testamento e vive preso a ele, ele é o contrário da evolução espiritual. Ao invés de você evoluir, você vai involuir. Tá certo? Aí ele diz, agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Porque é uma nova era. As vibrações do nosso planeta e da consciência sua hoje já permitem isso. Tá certo? Agora, tá certo? Veja só como ele diz ali,
Como isso é importante. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Uma vez, e você deve ponderar sobre isso também, uma vez que me é impossível descer novamente em um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões nas quais ensina. Quer dizer, o mestre não tem só a terra que ele abrange com sua consciência, tem outras dimensões. Quantas? Não sei. 20? 100? 200? 1000? A nossa compreensão ainda não chegou a esse ponto. Mas são várias dimensões que ele também trabalha, que ele ensina, olha só. Tá certo? Além de ter outras dimensões nas quais ensino. Então, para fazer esse trabalho, treinei uma alma sensível para receber e transcrever para vocês esse manual, tá? E ele ainda diz mais, é o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Não tem como ele fazer outra coisa. Aqui está tudo explicado. Espero que você possa receber e aceitar isso. E diz mais, tudo aquilo de errôneo que está aí na Bíblia, em tudo quanto é lugar, que eles ensinam, será apagado. Esteja certo disso. Porque a verdade virá à tona. Então tudo de errôneo, será apagado. E ele ainda fala, esteja certo disso. E nós já estamos começando a ver essas mudanças. E eu acredito que nos próximos 10, 20 anos, haverá uma grande transformação em matéria de consciência. Porque a consciência humana, pelo menos de alguns, tem mudado. E com esse ensinamento, a mudança será mais evidente. Todo mundo que está nesse caminho pode ficar uns dias, 2, sem ler, uma semana, mas daqui a pouco ele volta. Vou lá, ali está o que eu preciso. E as pessoas sabem que aqui está tudo o que ela precisa para ser feliz. Então o que o mestre quer que você pondere essa carta, mais do que lida deve ser ponderada, é isso. Quais foram as situações que ocorreram esses fatos? E qual que é a situação atual? Ainda continua ali que você tem que ponderar sobre isso. Ponderar seria como meditar, balançar aqui, ver como que é mesmo isso? Naquela época era assim, você tem que voltar, tem que entender um pouco de história, se não entende, leia para você saber qual era a situação daquela época e a atual. Aí ele continua, os incidentes e as curas relatadas nas páginas que seguem não são importantes. Olha só, não é importante, olha, você vê. Ponderem sobre isso. Eles aconteceram, mas são contados apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. Por quê? Deixa eu ver aí para vocês como que nós devemos ponderar com isso. Na verdade, esses ensinamentos do mestre, as curas, elas aconteceram porque foi o único meio que o mestre tinha para
mostrar às pessoas que ele tinha recebido um conhecimento muito grande. Porque o que ele falou sobre esse conhecimento, ninguém entendia. E então, através das curas, ele poderia deixar isso mais evidente, mais marcado, de uma forma que as pessoas falassem, ó, esse cara é bom mesmo no que fala, hein? E as pessoas com aquilo procurou segui-los, ele conseguiu os apóstolos que o seguiam, que o ajudavam, e, na verdade, a única utilidade foi essa, porque as curas não são importantes. O importante era ele explicar como realizá-las. E hoje ele vem com outro propósito, explicar como você realiza a sua cura, a cura do seu corpo e de tudo que estiver à sua volta, tá certo? Então ele fala, o seu verdadeiro significado espiritual era para mostrar que a pessoa, quando estava espiritualizada, que ela alcançasse aquele estado de ser da iluminação, ela poderia fazer curas, ela poderia criar, dominar os elementos. Mas ele não queria mostrar que a cura, hoje todo mundo, eu quero é curar, eu quero é... Não, isso não é importante. O importante é o significado espiritual do que você se transformará quando atingir esse ponto. Ô, gente, eu quero saber se a imagem de vocês está boa, tem alguma coisa, porque aqui no meu computador parece que não está muito boa, não. Mas está chegando bem aí para vocês? Dá um help aí. Tá? Todo mundo que estiver aí nos assistindo, por favor, postem o seu boa noite aí para que a gente saiba quem está conosco, né? Então o mestre está dizendo que o importante era o significado espiritual. Aí ele fala assim, à medida que for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás. Tá boa aí, né? Então tá bem, obrigado. Obrigado, meus queridos irmãos. Então quero que você considere, olha só, à medida que você for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás com a sua vida e tempo presente. Ponderem sobre isso. Quero que você considere a pessoa de Jesus, lá de 2000 anos atrás, como um ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se num membro fundador do reino do céu e da terra, que o nosso irmão Sandro falou agora mesmo. Então, aquele ser humano que foi o Cristo, comum, igual a todos, ele quer que você considere como um ser humano comum, como você. E o que ele conseguiu, todos nós somos capazes de conseguir. Então não é uma coisa exclusiva de Jesus. É de cada um de vocês. Um ícone de que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e dispostos a converter-se num membro fundador do reino do céu na terra. É o que você está fazendo ao ler e ao praticar os ensinamentos do mestre, como vem fazendo. A mudança é lenta? Para uns sim, para outros mais rápido, mas a mudança, ela é um processo gradativo. Você não é capaz de subir uma montanha hoje, dando um pulo daqui de baixo lá no pico. Não. Mas se você for passo a passo,
você vai chegar lá. E essas mudanças que você deve alcançar para ser o fundador do reino do céu na terra é através desse conhecimento. Ler, 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 praticar, 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 meditar, meditar, meditar. Ah, mas isso vai demorar muito tempo. Não sei, depende de cada um. Agora, que as mudanças são transformadoras e maravilhosas, isso é. E não sou eu que posso, só eu que falo isso não. Eu e várias pessoas dessa sala que está aqui conosco hoje, nosso irmão João Lúcio, irmão Clemente, nosso irmão Aurélio, Márcia Clemente, Márcia Gonçalves, e todos vocês, Batista, né? Todos que estão nessa sala já sentiram essas mudanças. A Suzy também está aí, né? Boa noite, Suzy. Então, o mestre não está prometendo para nós e nem falando aqui coisas imaginárias. Tudo que ele nos ensina é uma verdade, é uma realidade do que você pode se tornar em breve. Só depende de você seguir, ler, meditar, meditar, praticar, praticar. Isso é maravilhoso. É uma revelação atrás da outra, um crescimento após o outro, isso vai nos transformando. Quantos anos nós temos que ficar aqui? Não sei, mas eu estou feliz em estar aqui agora e poder estar aqui com vocês. Mais um pouquinho, continuando para terminar esse parágrafo. Que pode vir a ser alcançado na Terra. Ainda que as pessoas do seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versada nos costumes contemporâneos e nas novas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daquele tempo, também lá de 2000 anos atrás, eram, iguaizinhas a você. Todas iguais. Mudou pouca coisa. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos. Ligação, rejeição, desejos, repulsão, assim como você. Mesma coisa, mudou nada não. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam, intrigavam. Tinham ambições de chegar ao topo da sociedade, desprezavam aqueles que fracassavam na vida, secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles que, de alguma forma, eram diferentes delas. Ih, aquele cara ali... Mesma coisa de hoje, continua tudo igual. Agora, para ajudar você a compreender e entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos nos quais estive envolvido. O mestre aí, ponderando sobre isso, ele quer dizer o seguinte, que quando ele veio à Terra, há 2000 anos, ele passou por todo aquele sofrimento, por todo aquele estado de ser deprimente, de grande sofrimento. Então agora, para ajudar a cada um de nós, ele volta novamente em consciência, quer dizer, ele só pode vir em consciência. E quando você volta em consciência a algum estado desagradável da sua vida, você vai sofrer, você vai passar pelos mesmos sofrimentos.
Então ele voltou através do canal das cartas dele para ver a situação humana, como é que desenrolava, e para contar e relatar para nós tudo aquilo que ele passou. Tanto é que ele pula grande parte, não fala, porque ele não quis sofrer tanto. Não, vou contar essa parte aqui porque essa é importante. As outras não têm tanta importância. Então, ele voltou em consciência. Porque lá na pessoa de Jesus, quando ele vivia aqui na Terra, hoje não, hoje ele é o Cristo, é o iluminado, está no mais alto patamar de frequências vibratórias da consciência. Então, ele vai voltar lá para ver os acontecimentos nos quais ele esteve envolvido lá, todos os sofrimentos dele. Tá? E assim nós paramos exatamente nesse parágrafo e vamos dar sequência a partir desse parágrafo, eu vou ler ele na próxima aula, para todos vocês. Bom, eu sinceramente quero aqui relatar para vocês que é uma experiência fantástica poder estar aqui lendo para vocês essas cartas e, de uma certa maneira, participando desses ensinamentos juntamente com vocês. Porque não é fácil para nós, estudantes, estarmos aqui explicando esses detalhes com a consciência que ainda temos. Eu procuro a cada dia melhorar um pouco mais esse entendimento e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai passando alguma coisa para os irmãos. A minha amiga Fábia colocou ali, vou ler ali que ela colocou, a abertura de consciência, o entendimento do comportamento humano é totalmente diferente após o contato com as cartas, né? Muda tudo, né, irmã? Como muda, né? Na minha vida foi um divisor de águas. Idem você, Fábia. Fico refletindo como era a minha visão antes de entender tudo isso e minha visão agora. E olha que ainda tem um longo caminho para percorrer. Amiga, faço das suas palavras exatamente as minhas. Como tenho, hein, Fábio? Mas como é gostoso e como é recompensador. O meu irmão João Lúcio também entrou ali. A única barreira que temos é a nossa crença na individualidade. Mas é verdade. Que nos afasta de nossa real unidade com a nossa fonte. Não tenho dúvida contra isso. Porque a verdade, meus irmãos, é que nós somos presos por todas as crenças. Se alguém falar para você, você é Deus, eu sou Deus, você ficou doido, rapaz, que isso? Então você é divino, como eu sou divino? As pessoas não aceitam. Mas o Cristo fala aí com todas as letras que o Criador está dentro de você, não só dentro, mas envolvendo você. Você vive dentro do Criador. E tudo que é visível e invisível é o Criador. E as pessoas não aceitam isso. Então, queridos irmãos, é um longo caminho, um longo aprendizado. Mas, que privilégio nosso estar com isso aqui. A cada leitura dessas cartas, tudo muda dentro de mim, tudo muda na minha vida. O crescimento é fantástico, é enorme. São saltos quânticos que a minha consciência está dando a cada dia com a leitura desse manual. E como a minha irmã Fábio falou, e quando eu volto lá no divisor de água e vejo o Oswaldo antes, Oswaldo depois, opa, deixa esse cara para lá. As minhas sombras daquela época me causam pânico. Mas como a gente tem que enfrentá-las, enfrentamos. Esse divisor de água
é que mostra claramente para cada um de nós como é maravilhoso esse ensinamento, como é verdade o que o Divino Mestre nos fala. É a mais pura verdade da existência, aquilo que nos tornará cada dia mais feliz, abundantes e alegre e viver na perfeita paz, que é o objetivo de toda a humanidade. Esse é o nosso objetivo. A minha irmã Maria Goretti, obrigado aí pelo compartilhar conosco. Esse encontro aqui, estudando essas cartas, me traz uma leveza na alma, que a luz divina... Aí você não concluiu, né, irmã? Que é a luz divina, né? Tá bom. Que é a luz divina. Concluiu sim, obrigado. Querida irmã, gratidão nossa de você sentir desse jeito. Nós ficamos muito felizes que você tenha esse sentimento e gostaria de tê-la sempre aqui, toda terça e toda quinta. Eu estou aqui terça-feira e na quinta-feira eu vou dar sequência a esses estudos, tá? Amanhã tem o irmão Sérgio que está lendo, acho que a carta 9, né? Aos domingos tem meditação, mas é um prazer, uma alegria muito grande para cada um de nós poder ter você aqui nos nossos estudos, tá? É uma energia muito boa. Então vejam só, a cada dia a gente vai vendo esse crescimento em nós. Isso é que nos faz cada vez melhor.